A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 27ª aula, tema escatologia. Estaremos abordando as citações de Jesus aos discípulos em relação à destruição do Templo de Jerusalém. O texto base é Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jesus diz aos seus discípulos: quando, porém, virem Jerusalém situada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança. Aqui, Deus está se vingando da incredulidade da rebelião dos judeus. Para se cumprir tudo o que estava escrito, ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando. Aqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e a ira de Deus sobre esse povo cairão ao fio da espada. Serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por ele. São as profecias que Jesus fez antes de morrer, a respeito do que haveria de acontecer com a cidade de Jerusalém, especialmente com o templo que estava dentro dela. Então, resumindo o que Jesus profetizou sobre o templo, em relação às citações que eu fiz na aula passada e nessa aula, juntando tudo, ele diz que a cidade de Jerusalém seria cercada de exércitos que seriam instrumentos de Deus para executar a justiça. As trincheiras seriam construídas contra a cidade de Jerusalém, a população massacrada, morta à espada, o templo destruído pedra sobre pedra, e os sobreviventes ficariam dispersos pelo mundo todo. Essa profecia é tremenda, é terrível, feita por Jesus pouco antes de morrer no ano 33 da era cristã. Então, o que aconteceu realmente foi exatamente o que Jesus havia dito. Cerca de 35 anos após Jesus ter falado essas palavras, os judeus se rebelaram outra vez contra os romanos. Aliás, os judeus viviam se rebelando contra os impérios que os cercavam. Se rebelaram contra os gregos, contra os romanos, várias vezes. E aqui, mais uma vez, no ano 66, o imperador Vespasiano mandou os exércitos romanos à Palestina debelar a rebelião dos judeus. Segundo a história, Vespasiano não aguentava mais. Os judeus eram um povo que davam mais trabalho, com várias rebeliões, guerras, e dessa vez Vespasiano mandou o exército comandado pelo seu filho, General Tito, que mais tarde se tornaria imperador no lugar de seu pai. E aí ele foi e cercou a cidade de Jerusalém no ano de 66. E foi nessa vinda que no caminho ele passou pelo Mar Morto, e ele arrasou uma comunidade chamada dos Essênios, que tiveram tempo somente para salvar a biblioteca. Eles pegaram a biblioteca deles e esconderam nas rochas, nas encostas rochosas do Mar Morto. E os exércitos vieram e arrasaram, e essa biblioteca ficou perdida e foi descoberta no ano de 54. Por acaso, por um pastorzinho árabe que estava procurando uma cabra naquela região. Aí ele viu um buraco e pensou que a cabra havia entrado por ali. Aí ele pegou uma pedra, jogou para ouvir o barulho. E ouviu o barulho de um jarro quebrado. Aí ele resolveu averiguar melhor e entrou pelo buraco. E encontrou os primeiros exemplares dos pergaminhos do Mar Morto,
que depois se revelaram a biblioteca completa, contendo o Antigo Testamento perfeitinho, que foi a descoberta arqueológica mais importante do século passado. E o que nos ajuda demais em recuperar as passagens do Antigo Testamento, entender os textos do Antigo Testamento. Então essa comunidade, ela foi arrasada quando Tito veio comandando as tropas contra Jerusalém. E até hoje, nas ruínas de Roma, tem o Arco de Tito, que foi um monumento construído em homenagem ao general Tito, que mais tarde seria o imperador. E está gravado ali que aquele arco era para comemorar o triunfo dos exércitos romanos do exército de Tito contra os judeus no ano de 66 a 70. Isso é uma evidência arqueológica daquilo que a Bíblia fala, que até hoje tem esse arco de Tito e cerca de 1 milhão de judeus foram massacrados naquela ocasião. Outra coisa interessante que eu gostaria de estar citando aqui é o testemunho de Flávio Joséfos. Quando a guerra começou em 66, os judeus se prepararam para se defender. E na região da Galileia, eles travaram as primeiras lutas e tinha um general judeu chamado Joséfos, que foi preso pelo general Tito. E ele então, para não morrer, jurou lealdade para o general Tito. E aí então, o general Tito levou-o para Roma, deu uma pensão e um trabalho, porque ele percebeu que Joséfos tinha uma habilidade literária e que com a pensão de Tito, morando numa casa exilado, Joséfos escreveu 2 obras extraordinárias. A primeira foi a Guerras Judaicas, onde ele narra a história de todas as guerras que os judeus empreenderam na história, começando lá no Antigo Testamento. E o segundo livro era a História dos Judeus, que ele reconta a história dos judeus a partir da Bíblia. E é interessante que ele diz coisas que não estão na Bíblia. Ele conta fatos diferentes ao que a Bíblia conta, e ninguém sabe direito quais são as fontes dessa informação. Hoje em dia nós temos já essas 2 obras literárias traduzidas pela CPAD, que tem todas as obras de Flávio Joséfos. Esse homem, ele foi a testemunha ocular da destruição de Jerusalém. E na aula que vem, eu quero citar alguns destaques do que ele fala nesses 2 livros sobre a destruição de Jerusalém. A aula de hoje termina por aqui. Eu desejo que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.